Bom dia de salvação em Cristo Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que Deus seja convosco por onde vos andar. Vamos despertar, né? Ou compartilhar a palavra do Senhor que está em Daniel 9, mais só alguns versículos, mas que os irmãos tem a oportunidade de ler o capítulo todo, o capítulo anterior e o capítulo depois, o 8, 9 e o 10, para que você possa entender, né? Aquilo que é importantíssimo nós sabermos e meditarmos, né? Porque todos nós conhecemos a história do profeta Daniel e dos seus amigos, porque aqui o profeta já estava velho, no capítulo 9, e quando ele foi cativo para a Babilônia, ele tinha 17 anos, ele era um rapaz, aqui ele já está velho, né? E mesmo assim ele reconhece, né? Ele olha para a desolação da terra, do povo a qual andava, e ele tinha o hábito de orar todos os dias para a sua cidade, inclinando, né, para a sua cidade Jerusalém. E um dia ele despertou, né, por que estava acontecendo aquilo tudo, né? Então ele reconheceu, ele lembrou que o profeta Jeremias já falava do tempo do cativeiro, que era de 70 anos. E ele começou a orar, e ele fez uma recapitulação do pecado do povo, porque quando Deus mandou o povo, permitiu que o povo fosse cativo, o Senhor mandou orar pela nação, que eles fossem obedientes para que eles fossem bem-sucedidos naquele lugar, né? E o versículo 4 do capítulo 9 diz assim: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aleluia. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nestes dias. Aleluia! A nós pertence a confusão de rosto, e nossos reis, e os nossos príncipes, e os nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. Não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Aleluia! Porque os profetas eram emissário de Deus para nos entregar a mensagem do Senhor. Aleluia! E confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu em Jerusalém e em toda a
terra. Esse em toda a terra é por minha conta, porque é o que está acontecendo realmente em toda a terra. Como está escrito, né? Não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para não aplicarmos a tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Pecamos e procedemos impiamente, segundo todas as tuas justiça, apartar-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, e do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo em opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Não é diferente no tempo de hoje. Ninguém dá ouvido à voz do profeta. Ouvem e entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Infelizmente. Você vai no culto, se você perguntar, chegar em casa, perguntar para o seu companheiro, para o seu parceiro, qual foi mesmo a palavra? O que o Senhor, o que o profeta, qual foi a ministração de hoje? Qual foi o louvor mesmo que nós louvamos? Aí fica uma incógnita, né? Que as pessoas não estão mais ligados, não estão indo por ir, não por adorar, ter o prazer de adorar. Por isso, o meu culto, muitas vezes, começa dentro da minha casa. E tem algumas vezes, confesso que Deus sabe de todas as coisas, que eu estou dispersa também, preocupada com muitas coisas. E aí, então, aqui, olha, no capítulo, né, 17, no versículo 17, o profeta levanta um clamor pela cidade e pelo povo, né? É a confissão, ele é uma oração em confissão, né? Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. O Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor nos atende, o Senhor opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Aleluia. E também tem ali, né, na Crônicas 7:14, que o Senhor fala, né, a Salomão, depois que ele acabou de edificar o templo, e ele faz uma oração ao Senhor. E o Senhor responde: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
que cabe aqui dentro deste capítulo aqui. Se arrepender dos seus maus caminhos e dos seus pecados, eu sararei a sua terra. Então vamos clamar ao Senhor, vamos meditar nessa palavra e vamos clamar ao Senhor e vamos nos converter, nos arrepender de todo o coração, de toda a nossa alma e vamos andar segundo a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável e nós estamos vivendo praticamente num cativeiro. Principalmente os brasileiros, porque o Brasil foi escolhido como celeiro para o Senhor, aonde o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção, porque nós temos riquezas naturais, toda a farmácia, aonde que os farmacêuticos vêm buscar a fórmula dos medicamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ontem eu estava vendo uma reportagem também, o pastor falando que Israel é uma cidade montanhosa, de montanhas, não tem essa imensidão de terra, não tem essa imensidão de águas doces, águas fluviais, rios, como tem aqui no Brasil. O rio Amazonas, rio Tapajós, rio São Francisco, que corta o Brasil praticamente, alimenta o Brasil todo entre navegação e irrigação. Pernambuco, que é uma cidade que é semiárida, seca, e estão tirando água do Rio São Francisco, estão colhendo uvas num clima que é quente, estão fazendo estufas, né? Quer dizer, o nosso presidente, para mim, ele continua sendo presidente, né? Embora não está em exercício pleno da sua função, pois ele está no cativeiro, está prisioneiro dentro do seu lar, mas ele foi em Israel buscar tecnologia, porque Israel produz quase tudo que nós produzimos, e fertilizante. O Brasil é o celeiro do mundo em agropecuária, que no agro alimenta o mundo, praticamente. E nós vivemos numa pobreza plena, um salário mínimo que mal dá para nós comermos, para nós viver. Nós vivemos porque Deus é misericordioso para conosco, porque nós buscamos ao Senhor, nós temos compromisso com o Senhor, nós damos ouvido aos seus profetas e fazemos segundo a vontade do Senhor. Por isso, nós ainda somos bem-aventurados. Mas o Brasil está numa desolação tremenda, por causa não deram ouvido aos seus profetas. Aleluia! E o céu é tomado à força, e nós precisamos unir forças para que o nosso Brasil, a nossa nação, seja bem-sucedida nesta terra e que Deus venha impactar, os moradores desta terra, que milagres venham acontecer, sinais de maravilhas neste lugar, para que nós venhamos crescer na graça e na misericórdia do Senhor. Amém? Que os irmãos possam meditar na palavra. Quando o Senhor chamou Josué, mandou ele ser forte e corajoso, meditai dia e noite na minha palavra, para que nós sejamos revestidos
da armadura do Espírito Santo. Para nós sermos revestidos, nós temos que buscar na palavra, em oração, em clamor, em louvores de adoração ao Deus vivo, ao Deus desta nação, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra na manhã de hoje. Que Deus abençoe a tua casa, os teus celeiros. Que Deus seja contigo por onde você andar. Que tu seja luz. A palavra de Deus diz, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, abençoado será. E aonde colocar as nossas mãos, abençoado será. Senhor, eu abençoo a minha casa, eu abençoo o meu lar, abençoo os meus filhos, abençoo a minha provisão, abençoo os meus celeiros, abençoo, Senhor Deus, ó Pai, os meus vizinhos, Senhor, os de cima, os de baixo, da esquerda, da direita, os de frente, os de trás. Aleluia! Que nós sejamos abençoados em ti, porque a tua palavra diz ali, né, que e quando chamou Abraão, que todas as famílias seriam benditas em ti, e bendita seja a nossa família, a nossa casa, a nossa união, a nossa alegria. Aleluia! Vem do Senhor, que é a nossa força. Porque na situação atual, a qual nós vivemos, a nossa alegria só pode vir do Senhor. A nossa força só vem do Senhor. Aleluia! Oh, glória! Que Deus te abençoe, meus amados irmãos em Cristo Jesus.